No final do segundo milénio antes da nossa era, o Mediterrâneo era o mar fenício. Oriundos da cidade de Tiro, os fenícios dominavam o comércio marítimo, lançando redes de entrepostos desde o Levante até as colunas de Hércules. Por volta do século IX a.C., um desses entrepostos estabeleceu-se na costa norte-africana, numa pequena enseada naturalmente protegida, Cartago. Nascia assim uma colónia estratégica, ideal para abastecimento, comércio e expansão. Mas Cartago não foi apenas mais uma colónia. Rapidamente superou as suas cidades-mãe, tornando-se a principal representante do mundo fenício no Ocidente. Com o declínio das cidades fenícias originais, sob pressão assíria e depois babilônica, Cartago cresceu em autonomia e ambição. No século 8 e 7 a.C., a cidade transforma-se num centro económico e naval. Os cartagineses herdaram e aperfeiçoaram os conhecimentos navais dos fenícios. Construíram grandes portos artificiais e embarcações robustas, capazes de enfrentar as rotas longas e perigosas do Mediterrâneo Ocidental. Mas a ascensão de Cartago deu-se num contexto de tensão. Com o colapso do poder fenício no Oriente, houve uma vaga de colonização no Ocidente. As possessões fenícias na Sicília, Sardenha e sul da Península Ibérica começaram a atrair outros interesses, especialmente dos gregos. As cidades gregas, também em expansão, viam estas zonas como espaço vital para o comércio e instalação de novas colónias. Cartago respondeu com firmeza. Entre os séculos 6 e 5 a.C., começam as chamadas Guerras Sicilianas, uma longa série de conflitos entre Cartago e as cidades-estado gregas, em particular Siracusa. A Sicília, rica e central no Mediterrâneo, tornara-se um campo de batalha. Cartago enviava exércitos, armadas e generais, como Malco e Amílcar, para conter o avanço helênico. Foi um conflito intermitente, brutal, estratégico, que duraria séculos. Ao mesmo tempo, enquanto combatia os gregos no norte, Cartago consolidava o seu poder no sul. No século V a.C., nasce um verdadeiro império africano. A cidade estende o seu controle sobre vastos territórios no interior da atual Tunísia, absorvendo populações líbias inúmeras. Tributos, comércio agrícola e mão de obra enriquecem Cartago. Produz-se trigo, azeite, tâmaras e, acima de tudo, estabilidade. A partir do século VII a.C., Cartago assume o papel que outrora fora de Tiro, o de capital comercial do Mediterrâneo Ocidental. À medida que o levante fenício definha sob domínio assírio, e mais tarde babilônico, a cidade africana prospera. Mas o que começou como comércio, transforma-se rapidamente em domínio territorial. Cartago dá início à sua própria colonização. Entre os séculos 7 e 6 a.C., fortalece antigas colónias fenícias e funda novas. Ibiza nas Baleares, Mótia e Solunto na Sicília, Tarros e Nora na Sardenha. Estas posições estratégicas não eram apenas entrepostos. Tornaram-se bastiões militares e portos de abastecimento para a sua crescente marinha de guerra. Mas no mesmo século, outro povo atravessa o mar em busca de expansão, os gregos. De Corinto e de Rhodes partem colonos que fundam cidades como Siracusa, Gela e Selinunte, na costa oriental e sul da Sicília. O equilíbrio de poder rompe-se. Por volta de 540 a.C., os gregos fundam Ilia no sul da Itália e avançam para as proximidades das colónias púnicas. Em resposta, Cartago alia-se aos etruscos, potência da Península Itálica, para conter o avanço grego. É então que ocorre uma das primeiras grandes batalhas navais do mundo ocidental antigo. Batalha de Elália, 535 a.C. Uma frota conjunta de cartagineses e etruscos enfrenta os gregos fócios, que haviam instalado uma base na Córcega. O combate é brutal. Os gregos, apesar de vencerem taticamente, perdem tantos navios que abandonam a ilha. Cartago, no entanto, assegura o domínio sobre a Sardenha e parte da Córcega. A vitória de Elália marca o fim da presença grega no extremo ocidental do Mediterrâneo. Mas na Sicília, o conflito estava apenas a começar. Primeira Guerra Siciliana, 510 a.C. Os primeiros confrontos diretos entre Cartago e as cidades gregas da Sicília iniciam-se com escaramuças e disputas por influência sobre cidades costeiras. Por volta de 480 a.C., o conflito atinge nova escala. Siracusa e outras cidades gregas unem-se sob o tirano Gelão, enquanto Cartago lança uma expedição em larga escala sob o comando do general Amílcar Magão. Os dois lados lutaram durante horas. Gregos e cartagineses chocaram como ondas furiosas contra rochedos. Nenhum cedia. Os bárbaros, como lhes chamei, lutaram com coragem digna de respeito. E os gregos responderam com igual fúria. Segundo relatos antigos, Cartago envia cerca de 300 mil homens, embora este número seja provavelmente exagerado, indica uma mobilização sem precedentes. Batalha de Imra, 480 a.C. Cá estou para contar com mais detalhes.
E um pouco menos de exagero, mas desta vez não ouves Heródoto, mas sim, eu Diodoro. Ora bem, a história da Batalha de Hímera começa com pressa, muita pressa. Gélon reuniu cerca de 50.000 homens e atravessou a Sicília a toda a velocidade para enfrentar a ameaça. Chegou a Hímera e, antes que alguém pudesse dizer onde estão as muralhas, já ele estava a fortificar a cidade. Do outro lado do mar, Amílcar partiu com uma força impressionante. Cerca de 200 navios de guerra e uns modestos 3.000 embarcações de transporte, basicamente uma cidade flutuante. E ao contrário do que seria de esperar, decidiu dar a volta à ilha. Estratégia ousada, ou então alguém leu o mapa ao contrário, mas os deuses, sempre com o seu sentido de humor peculiar, decidiram intervir. Tempestades violentas atingiram a frota. Resultado: adeus cavalos, adeus carros de guerra. Nada como começar uma campanha militar sem metade do equipamento. Um dos maiores confrontos do século. O exército cartaginês desembarca na costa norte da Sicília, junto a Hímera. Gelão lidera a coligação grega e surpreende as forças de Amílcar durante as cerimônias religiosas. O general cartaginês é morto. O exército é derrotado e parte da armada destruída. Agora sejamos honestos, até eu exagerei um pouco. Falei de 300.000 cartagineses, talvez tenha sido entusiasmo a mais. Ainda assim, não duvides, era um exército imenso, composto por povos de muitas terras, e os gregos também reuniram homens de todo o mundo helénico. Era mais do que uma batalha, era um confronto